Boa noite. Hoje é terça-feira e é dia da nossa live Tintim por Tintim com a psicóloga Maria Alice Almeida. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, importante até da gente conversar, abordar esse tema, né? Afinal de contas, janeiro é o mês da visibilidade trans. Oi, Lucilene. Oi, Maria Alice, tudo bem? Gente, o Brasil tem hoje aproximadamente, de acordo com algumas fontes, cerca de 18 milhões de jovens, pessoas e adultos que pertencem ao grupo LGBTQIA+. O fato é que muitas vezes a família passa por algumas dificuldades, não sabem exatamente como encarar a situação. E aí hoje a gente vai falar de todos esses detalhes. Boa noite, meu amor! E aí a gente vai falar de todos os detalhes. Nossa amiga Lucilene de Vitória, quero mandar um beijo para Vitória, pessoal do Rio, de Minas, de São Paulo. É gente do Brasil inteiro que acompanha a gente aqui, não é verdade? E aí, devido a essa dificuldade que muitas vezes os pais têm, os jovens acabam encarando ou dando de cara com a homofobia dentro da sua própria casa. Isso não deve ser uma situação fácil de se viver no dia a dia, né? E aí, se você parar para pensar, mas por que será isso? Por medo, às vezes por preconceito. Oi, Manu Silva, tudo bem? O pessoal tá chegando para nossa live. Por medo, por preconceito, por falta de informação, né? E a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa live. Já já a psicóloga Maria Alice Almeida vai estar aqui com a gente, ok? E o triste disso tudo é que esse jovem, desde uma idade bem cedo, bem novinha, estou desempregada no momento. Tem que ajudar meus parentes. Tem um bebê de 5 meses. É, Manu, as coisas não tão fáceis, né? Oi, Pedro, tudo bem? E aí, esse desconforto dentro do círculo familiar, né, dentro do seu ambiente que deveria ser o seu porto seguro, gera nesse jovem muitas vezes ansiedade, depressão, uma série outros sentimentos que não são muito legais, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem pais que não sabem como encarar, não sabe o momento certo, né, de falar com esse filho, não sabe se deve falar, se deve aguardar que o filho venha até ele. Oi, Gilson, tudo bem? Oi, Joécia, tudo bem? Então, alguns pais simplesmente fingem que não vê, outros ignoram, né? Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Então, vou chamar agora aqui a nossa querida Maria Alice Almeida, a psicóloga. Deixa eu ver aqui. Maria Alice Almeida, vamos ver aqui. Maria Alice ainda não está aqui para eu convidar você para entrar. Vê aí se você consegue me mandar o convite. Então, o que acontece? Não deve mesmo ser fácil para um pai um dia ouvir um filho falar: pai, mãe, eu sou gay. Ou eu pertenço ao grupo LGBTQIA+, que a gente sabe que tem os gays bissexuais, os trans, né? Request Centro. Aqui, vamos lá. Deve ser fácil, mas eu acho também que o diálogo deve ser a principal ferramenta para a gente. Olá, Moninha. Tudo bem? Tudo Como é que você bem? tá? Tudo bem. Prazer estar aqui com você novamente, com esse Sim, pessoal que já está entrando na live. sim, Muito bacana. sim, sim. Eu estava falando aqui, né, na nossa introdução, que o Brasil tem hoje, de acordo com algumas fontes, né, que a gente faz uma pesquisa, de 18 milhões de pessoas que pertencem ao grupo LGBTQIA+. E aí são jovens, são adultos, né, são adolescentes e tal. Mas eu acho que... Ah, vale lembrar também que janeiro é o mês da visibilidade LGBTQIA+, né? Isso, visibilidade trans. Trans. Janeiro é. Isso. E aí, a gente hoje vai abordar como é isso
no núcleo familiar, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses jovens, mesmo pertencendo àquela família, eles se sentem excluídos porque começam a se perceber diferente, né, Maria Alice? É verdade, Moninha, porque veja bem, quando um casal espera um bebê, normalmente as pessoas perguntam: o que você prefere, menino ou menina? E geralmente o casal fala: ah, tanto faz, vindo com saúde. Sim, Agora, se você modificar essa pergunta e perguntar: o que você prefere, menina, menino ou LGBTQIAP+, o casal vai se assustar, alguns até irão se ofender. sim, Por quê? Porque é diferente, porque é fora do padrão, porque a sociedade acredita que o padrão normal é o sim, heterossexual. sim, Então, isso já vem enraizado no inconsciente coletivo da sociedade, como que o heterossexual é o desejado. sim. Então, é o menino ou a menina. E essa criança, quando vai crescendo e vai se percebendo que tem um outro gênero, uma outra orientação sexual, que ela é diferente do padrão, ela se sente errada, ela se sente com medo. Por quê? A criança, ela não é preconceituosa, mas ela aprende na família através daquelas piadinhas que os pais soltam. Comentário, né? Então, ela vai crescendo no ambiente homofóbico e ela pode se tornar também homofóbica. Sim, E aí ela mesma não se aceita como LGBTQIAP+, e ela mesma se rejeita. Então, quando um filho chega a se assumir para a família, para os pais, ele já sofreu muito, ele já percorreu um caminho de angústia muito grande, ele já se rejeitou, ele já chorou, ele já tentou se esconder. sim. Muitos passam a vida tentando se esconder porque não aceitam, não querem ofender as expectativas dos pais e da sociedade. Então, eles se escondem atrás de uma máscara heterossexual, vivendo uma vida que não é verdadeira. E aí, Isso e aí meio que se banaliza isso, né? Com a tal da expressão fulano está dentro do armário, o fulano ou a fulana saiu do armário, como se isso fosse uma opção, né? Eu acho que o maior erro é que as pessoas acham que ele optou, ou ela optou, fez uma opção de ser assim, escolheu ser assim. Quando a gente sabe que não é assim que funciona, né? O fato é que tem muitas pessoas que se escondem por medo, por insegurança, né? E aí, fulano saiu do armário. Né? É um pouco complicado isso, né? ninguém vai escolher viver uma vida vencendo preconceitos, Sim, vencendo dificuldades, porque são dificuldades na escola, sim, no trabalho, nas amizades, na família. A pessoa LGBTQIAP+, ela sofre em todas as esferas da vida. Ela sente preconceito em todas as esferas. sim. E isso já foi muito pior. A É. sociedade já melhorou, porque eu lembro, na minha época de faculdade, o meu melhor amigo era um gay. Uhum. E para sair com ele, eu tinha que mentir para minha família, porque não podia sair com gay, Olha sabe? isso. Era mal visto. Então, você imagina, era muito difícil. Os gays naquela época eram criminalizados nas ruas, tinham que se esconder, se trocar nas esquinas. Sim. Era uma coisa assim muito pior do que agora. E olha que incrível, olha só. O GG Show, meu amigo da Itália, eu sou gay. Não tive nenhum problema. Mas o GG, ele vem de uma família, ele é abençoado, entendeu? Ele é performista, é
Tô. Ele é sensacional. Mora lá na Itália, né, GG? Seja bem-vindo, GG. Que bom que você não teve nenhum problema, mas isso não é o padrão, porque o padrão é ter problemas em todas as esferas. É verdade. Porque, talvez ele não tenha problema, Moninha, porque ele é de uma boa família, uma família que tem informação, Isso, e também porque mora num país onde é mais aceito, né? sim, Porque, infelizmente, o Brasil, ele mata mais do que 13 países que têm o crime de pena de morte para os LGBTs. sim, Você imagina, um país, que é o Brasil, sim, ele mata mais em números do que sim. 13 países que têm a pena de morte para as pessoas LGBT. É Exato. muita homofobia. Olha, a Daniela Adesivo está falando oi, o Márcio, conselheiro. Oi, Márcio, tudo bem? Bem-vindo, Márcio, que bom que você está aqui. Márcio, a Bruna, Luana, a Jane, tem gente, muita gente aí, a Manu. O fato é que se a família é uma família que acolhe, né, que aceita, porque, gente, filho é filho, né? E consegue, né, desenvolver um diálogo desde bem cedo, né? Eu acho que isso ameniza muito a vida desse jovem. O problema é que a gente sabe que ainda hoje, mesmo dentro da família, ainda existem alguns pais, né, que não aceitam os filhos, né? Que é quase um defeito ser homossexual ou ter uma outra orientação sexual diversa do padrão do heterossexualismo, né? Então, isso tudo quando a gente veio falar desse assunto, eu só tinha um pensamento. Como essa pessoa se sente no seu dia a dia? Porque encarar isso no seu ambiente de trabalho, você vê. Imagina você, mulher, para sair com um amigo gay, tinha que fazer altas, né? Arrumar altas artimanhas. Aí você vê um homem hétero que não acha que tá ok ele ter um amigo gay, né? E como assim? Porque se você tá andando com gay, você também aí vai ficar gay. Quando a gente sabe que isso não é assim, né? É verdade, Moninha, e não é fácil lidar com o que foge dos padrões. Para você ter uma ideia, antigamente, e não é tão longe assim, os pais, eles não sabiam lidar com os filhos canhotos. Sim. Eles acreditavam que tinham que amarrar o braço esquerdo para obrigar o filho a ser destro, porque o padrão é destro. Então, o que foge ao padrão, vamos amarrar para ele escrever com a mão direita. Só que isso não mudava a genética e a natureza Sim. da criança canhota. E, Sim. antigamente, as religiões, elas queimavam as pessoas canhotas na fogueira, porque fugiam do padrão. Assim como queimavam também os LGBT. Então, a sociedade ela vem evoluindo ao longo dos anos. Hoje em dia é normal uma pessoa canhota, hoje em dia ninguém vai queimar ninguém na fogueira porque é LGBT, mas existe uma homofobia velada ou explícita. Sim. E no Brasil, pela minha experiência, eu acredito que a maioria é LGBTQIAP+. A maioria. Embora as empresas tenham preconceito de aceitarem alguns funcionários LGBT, Uhum. achando que aquilo vai denegrir a imagem da empresa. Sim. Só que os LGBTQIAP+, eles são consumidores e eles são a maioria. Sim. Eu acredito que eles sejam a maioria porque muitos não se assumem. Muitos estão casados, muitos vivem escondidos, Sim. por medo até da integridade física. Física. Então, pela minha experiência, eu já atendi muitas pessoas que se escondiam atrás de casamentos, atrás de religiões, Uhum. para E esconder
esse lado gay. Essa questão do casamento, né? Olha o quanto sério é isso, porque você vê a pessoa se envolve com uma outra pessoa, né? No momento que uma pessoa que é homossexual ou que tem uma orientação sexual diferente do heterossexual, ele se envolve com uma outra pessoa só para preencher aquele padrão, ele automaticamente também está interferindo, né, na trajetória da vida daquela pessoa, ou daquela mulher, ou daquele homem. Às vezes eles casam, têm filhos, são extremamente infelizes porque não se sentem à vontade de ser quem são. E aí você imagina eu, você, termos que ficar nos escondendo a nossa vida inteira atrás de uma camada, né, que não é nossa, de uma pele que não é a nossa pele de verdade. Isso deve ser uma coisa muito angustiante mesmo, né? E não é à toa que a gente vê que os números de pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico é tão maior nesse grupo, né? Deixa eu ler aqui, olha. Não é uma epidemia. Quem recrimina não é uma epidemia. Quem recrimina são os maiores homossexuais que têm medo da realidade. Quando vê um gay, aí eles têm raiva. A liberdade não tem preço. O sol nasceu para todos. Isso é GG. A liberdade não tem preço e é maravilhoso a pessoa poder ser quem ela é. Porque você imagina, Moninha, a pessoa passar a vida inteira mentindo para os outros, se escondendo, e alguns mentem para si mesmos. E quando a pessoa mente para si mesma, a pessoa cria doenças psicossomáticas. Além de depressão, é provado que o câncer, ele começa na mente, começa na mágoa. Então, por que a pessoa tem que se esconder? Que diferença faz a orientação sexual de uma pessoa no caráter dela ou na personalidade, né? Sim. E quando a gente fala de família, geralmente os pais, eles passam por 5 fases até chegar na fase de aceitação. A primeira fase, eles negam. Eles não querem enxergar, eles acreditam que aquilo é uma fase que vai passar e que não existe o filho LGBTQIA+. Depois vem a fase da raiva, onde o marido ataca a mulher ataca o marido, os dois atacam o filho. Mas nessa fase, muitas famílias expulsam o filho de casa. Exato. E na rua, esse filho pode se envolver com muitas situações, inclusive situações de substâncias químicas, de furtos, de agressões, de todo tipo de preconceito. É verdade. E na terceira fase, os pais entram naquela fase de negociação, onde eles fazem promessa, onde eles procuram terapia, procuram igrejas e querem fazer uma barganha para modificar aquela situação que eles acreditam que possa ser negociada. Para depois eles entrarem na quarta fase, que é a depressão, onde eles ficam muito tristes, porque eles percebem que aquele filho que eles idealizaram não existiu. Só existiu na cabeça deles. Dessa fase, eles vão para a fase de luto, onde eles percebem que não existe mudança na natureza daquele filho. Ele é o que é. E aquele antigo filho que tinha na expectativa dele nunca existiu. Então, a família percebe que não pode mudar a natureza do filho, mas pode mudar a forma como lida com ela. E é nessa fase de luto que eles chegam na fase de aceitação e acolhimento. Sim. E é muito importante para todos os filhos, mas para os LGBTQIAP+, é mais importante o apoio de família. Porque eles são excluídos nas escolas, eles são excluídos nas amizades, eles são excluídos em vários setores da vida. Se eles forem excluídos da família também, eles se sentem nada, eles se sentem sem direito a existir. Então, o sofrimento é em dobro.
A sociedade já é tão cruel com os LGBTs, por que a família tem que ser cruel também com eles? Sim. Olha só, tem uma pessoinha aqui falando, a Duda. Tia Simone, a Duda tem, eu acho que ela tem uns 10 aninhos ou 11. Na luta, tinha uma amiga da minha idade que falou que é LGBT. Era legal. Perguntei o que era isso. Não soube explicar e pediu para a mãe dela para me explicar. Minha mãe ligou para ela e falou que eu não tenho idade para essas conversas. É, o interessante é que a gente percebe, né, Maria Alice, que foi legal isso que a Duda falou, que a Duda é uma criança, né? Mas é interessante a gente ver que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele já tem um comportamento, né? Às vezes na infância, você vê uma criança de 4 anos, de 5 anos, que se você observar, né, você já percebe que aquela criança é um pouco diferente, né? Às vezes a gente não sabe dizer por quê, como é, mas a gente tem um sentimento de que, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí a própria criança não se entende ainda, né? Ainda não sabe discernir, porque criança é inocente, né? Não sabe mesmo. E, e isso é legal a gente dizer, porque tem gente que fala, ah, fulano virou gay, né? Ele não virou gay, né? Na maioria das, ou ela. Na maioria das vezes, esse jovem já vem desde criança, só que ninguém observou, os pais não estavam muito prestando atenção, ou se observaram, resolveram ignorar, como a gente acabou de falar, fechou o olho, olhou para o lado, fingiu que não viu, né? Quando de repente, quanto mais cedo essa conversa acontecesse, melhor ficaria, né? Informação é tudo, Moninha. Por quê? Uma criança, ela precisa entender que existem outras crianças que não são heterossexuais. Ela precisa entender que existe crianças que são filhas de duas mães ou filhos de dois pais, Sim. que isso não interfere na amizade deles, porque é um ser humano. Uhum. Não importa se esse ser humano é negro, é branco, é Sim. indígena, Sim. ou se ele é LGBT, ele é um ser humano, isso não Sim. interfere na amizade de uma criança com a outra, né? A sociedade, ela precisa evoluir. E para isso tem que começar na família. A família tem que ensinar as crianças a Sim. conviver, porque se a criança cresce odiando Uhum. os LGBT, ela vai se tornar homofóbica. Exato. Exatamente. E a gente, nós hoje estamos falando dessa diferença, né? Mas as nossas crianças precisam estar preparadas para estar no ambiente social e entender que as pessoas não são todas iguais, né? Porque hoje nós estamos abordando, né, a orientação sexual, mas nós poderíamos estar aqui falando de uma criança especial que tem uma síndrome de Down ou um autismo. E aí você faz o quê? Você pega essa pessoa, você exclui essa pessoa só porque ela é diferente de você. São comportamentos que não fazem muito sentido, né? Se você parar para pensar, não faz muito sentido, porque para alguém aí eu também devo ser um pouco diferente deles, né? Então eu só penso que se essa conversa acontecesse o quanto antes, esse sofrimento que esses jovens passam, essa angústia, seria reduzida muito, né? Porque a gente vê adultos que estão na fase adulta e que não se encontraram, né? E aí não evolui profissionalmente, não consegue estar num relacionamento, né? Não consegue se relacionar amorosamente com ninguém, porque tá com a pessoa do sexo oposto, mas não gosta de estar com o sexo oposto. Ou seja, é muito mais complexo do que fulano é gay, é bicha, é sapatão, né? Isso é muito mais complexo do que
essas coisas que a gente vê aí no dia a dia, tratado com tanta banalidade, né? Muitos também assumem a homossexualidade, mas não podem assumir o relacionamento amoroso. Então, eles acreditam que tem que ser escondido. E isso os faz sentir-se errados, se recriminando, se criticando. Então, eles não conseguem evoluir nesse relacionamento afetivo, porque não pode haver um afeto socialmente, não pode levar numa festa de família, não pode levar no Natal, no aniversário. É tudo muito difícil. Marginalizado, né? Marginalizado. Incrível isso, né? No trabalho, por exemplo, você imagine um executivo, um alto executivo homossexual, que ele receba uma proposta, uma promoção para ir trabalhar num país onde tem a pena de morte para os homossexuais. Sim, não vai. Como é que ele vai? Perde então ele não vai, ele perde a evolução da carreira dele por causa de um preconceito, por causa de uma sociedade que é homofóbica. Então, a gente estamos evoluindo, claro, mas nós temos ainda muito a evoluir. Muito. Temos que evoluir para as pessoas aceitarem, porque as pessoas aceitam na lei, mas na realidade as pessoas não aceitam, as pessoas toleram. Elas estão ficando com a boquinha fechada, porque se abrir a boca sabe que vai dar problema com a lei. Hoje nós temos uma lei severa, né? E que por incrível que pareça, não coíbe esse número de mortes que o Brasil está batendo todos os recordes, né? Infelizmente, né? E a gente chegou a ouvir o absurdo da cura gay, né? Nossa, esse foi o pior absurdo que já houve, é tipo um holocausto, né? Tipo, você não tem o direito de existir, a não ser que você seja no padrão A, B ou C. Você não é um ser humano se você não for branco, ou se você não for hétero, ou se isso é como se fosse um nazismo. Sim. Porque você está classificando as pessoas e você está dizendo ou você cura ou você não existe. Exato. Como se isso fosse um problema biológico, né? Que a gente sabe que... ou você cura ou você é problemático. É o caso dos canhotos que tinha que amarrar o braço, é o caso de várias pessoas que foram minoria e foram queimadas na fogueira por serem minoria. Então, as pessoas não podem excluir a minoria, porque a minoria é a maioria. Sim. Eu preciso fazer uma correção. Eu falei como se fosse um problema biológico, não. Como se isso fosse um problema comportamental. Eu estou me comportando assim hoje, né? Quando a gente sabe que não é. Nossa, está mais do que provado. A pessoa não escolheu ser assim. Ela não fez uma opção, né? E aí... quando a gente começa a ler muito sobre esse assunto, você vê que tem algumas pessoas que acreditam que existe o fator ambiental, né? Porque vive numa sociedade que é muito pró-LGBTQIA+, é muito simpatizante, que agora tá legal ser gay, ou ficar gay, ou se tornar gay. E ainda a gente ouve essa vertente de que existe uma influência ambiental nessa orientação sexual. Você acredita nisso? Se houvesse uma influência ambiental, não haveriam pessoas LGBTQIAP+, filhos de pais homofóbicos, vindos de famílias homofóbicas, onde eles têm que se esconder, onde eles são expulsos às vezes. Então, o filho, ele é tudo que ele deveria ser, é a natureza dele desde bebê. A alma é a mesma. E tem aqueles que são transgêneros, ou travestis, ou transexuais, que eles querem mudar o corpo, então eles fazem alguma cirurgia corretiva, eles até mudam o nome, né, para outro nome social. Então, alguns se transformam, outros se transvestem, dependendo do gênero deles e
do que é, né? Sim. E os pais, quando têm esses filhos trans, eles têm mais dificuldade ainda. Por quê? Às vezes eles falam, mas não é o meu filho, nem o nome não é mais o mesmo. Sim. Ele, se ele fez uma cirurgia ou ela fez uma cirurgia, não reconheço mais o meu filho. Só que eu diria a esses pais, o seu filho, ele é tudo que ele deveria ser desde bebê, é a mesma alma que está dentro daquele corpo. O corpo se transformou, mas a alma é a mesma. E aquele filho precisa do amor da família, precisa do acolhimento dos pais. E os pais, quando resolvem, quando resolvem ter um filho, eles deveriam fazer isso por amor incondicional. Sim. Da mesma forma, quando eles falam, não importa se é menino ou menina que venha com saúde, Sim. Então não importa se é menino, menina ou LGBTQIAP+, ou o que quer que seja, ele é meu filho mesmo e eu o amo incondicionalmente, independente da orientação, porque isso não importa. Isso. Olha só, o Márcio, conselheiro terapeuta, está falando assim, ó. Sumiu seu... Era normal a relação entre homens. Realmente a sociedade cria o preconceito em seu meio. É verdade, Márcio. Mas... Ó, o Márcio me dando parabéns. Obrigado, Márcio. O Márcio é o rapaz que nós conversamos. Que ele trabalha com adictos. O Márcio, uma hora dessa, vai vir conversar aqui comigo, né? Com certeza. Eu acho também, Maria Alice, importante a gente falar que a gente fala dos pais, né, que não aceitam o filho, né, que não aceita a filha, mas a gente não pode esquecer que esses pais foram criados por pais mais arcaicos ainda, mais machões ainda, mais homofóbicos ainda, mais sem informação ainda, né? Porque hoje a gente está aqui falando desse assunto abertamente. Mas imagina na época do meu avô, do meu bisavô, nossa, um homem gay era o fim da picada. E se fosse preto, então, que eu sou preta, um homem preto gay, que vergonha, um negão desse. Porque os homens pretos sempre foram símbolos de virilidade, né? Então, quantas vezes a gente não viu que desperdício um homem desse gay? Como assim, gente, né? Eu acho que os pais, eu não sei, mas eu penso que o pai que tem um filho, que descobre, que percebe que o seu filho é diferente, que o seu filho é gay, que a sua filha é gay, ou que tem um comportamento, uma orientação sexual diferente, eu acho que eles precisavam procurar uma ajuda para que eles aprendessem, né, como lidar com essa diferença. Porque a gente, ó, por exemplo, eu tenho um filho, meu filho hoje é um adulto, mas ele era adolescente. Na adolescência, no minuto que eu percebia que a minha comunicação estava meio truncada, que eu não estava conseguindo comunicar o passar o que eu precisava passar para ele naquele momento, eu precisei de uma ajuda para que eu aprendesse como me comunicar com aquela pessoa nova, porque o filho é assim, né? Um dia ele está na infância, no dia seguinte ele acorda na adolescência e virou uma pessoa diferente, você não sabe quem é mais, não é assim? Nós nos transformamos, né? E os filhos se transformam. Sim. Todos nós estamos em constante transformação e nós aprendemos com os nossos filhos. Sim. Em várias áreas, né? Assim como nossos filhos aprendem com a gente. Sim. E quando os pais têm um filho LGBT, eles também passam por uma transição emocional para eles chegarem no processo de aceitação e acolhimento, porque é uma coisa que eles não esperavam. Sim. É uma coisa que ainda está no inconsciente coletivo como minoria, como fora do padrão, como errado. Sim. E os pais, eles têm medo pela integridade física dos filhos, porque eles sabem o risco, a dificuldade que é. E a vida vai ser muito mais difícil para uma pessoa que se assume
LGBTQIAP+, no Brasil, pelo menos, né? Sim. Porque quando a pessoa se assume, ela é discriminada em vários setores. É muito mais fácil a pessoa se esconder. Então, existe um ditado que os gays falam, né? Eles falam, tem que ser muito macho para se declarar gay. Sim. Por quê? É verdade. Porque para você se declarar gay, você tem que ter coragem. Porque você vai enfrentar preconceitos desde a família até o trabalho. Sim. É difícil. E às vezes, dependendo da empresa em onde você trabalha, você ainda vai sofrer uma discriminação velada do tipo, todo mundo é promovido menos você, né? Ainda tem isso, como se a sua orientação sexual impactasse a sua capacidade intelectual. Como assim, né? E aí, quanto mais a gente fala disso, mais absurdo fica, né? Incrível, né? Como se um trans, ou um gay, ou um bi, não pudesse ser um bom médico, Exato. um bom professor, um bom costureiro, um bom mecânico, ou qualquer outro profissional, porque isso não interfere, né? Inclusive, eu tenho programado uma entrevista com um transexual que está no 3º ano de medicina. Olha que legal. Ele é de Rondônia, vai ser muito legal. E é uma coisa assim para a gente vencer esses preconceitos. Sim. Porque as pessoas acreditam que os LGBT eles têm que se mostrar mais competentes do que todos. Sim. É como a mulher. A mulher também, quando entra no mercado de trabalho, ela é posta à prova, porque ela tem que se provar mais competente, é exigido muito mais da mulher. E os LGBT é exigido muito, muito, muito mais. Sim. Então, a competência deles é posta à prova o tempo todo. Uhum. O tempo todo. Muitos se escondem no trabalho. E aí, como que você vai produzir legal se você está se escondendo, você está preocupado, a sua energia não está direcionada para a sua atividade. A sua energia está quebrada, porque a sua energia você está desperdiçando, tentando se esconder atrás de uma máscara, né? Sim, exatamente. Eu só posso dizer que, nossa, deve ser muito difícil, né? Porque você, no minuto que você põe seu pé para fora de casa, e às vezes esses jovens, esses adultos, têm uma família que apoia, né? Que está ali junto, que não discriminou, que encarou como, sim, é meu filho, é igualzinho o outro, não tem diferença. Mas aí no minuto que ele põe o pé para fora de casa, aí vai para a escola, né? Aí daqui a pouco está no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, e aí essa pessoa tem que encarar isso também no lado de fora. É por isso que esse apoio da família, né, é muito importante, porque pelo menos quando a pessoa entra dentro de casa, bate aquela porta, aqui eu estou no meu porto seguro, né? Agora, você imagina a pessoa que lida com tudo isso no mundo lá fora, que ela não tem o menor controle sobre isso, né? E aí, quando ela entra em casa, ainda tem mais disso esperando por ela. Ou seja, bem duro essa realidade. Maria Alice, você acha, existe assim um momento, digamos assim, o pai percebeu que esse filho ou que essa filha tem um comportamento diferente, tem um jeito diferente, não sabe exatamente o que é. Você acha que existe um momento, assim, uma idade ou um momento em que esse pai deveria conversar com esse filho e falar: minha filha, meu filho, não sei, você acha que tem um momento certo? Eu acredito que o diálogo é importante em todas as fases, desde criança. Uhum. Você tem que ensinar para a criança sobre tudo, orientar que existem substâncias químicas ilícitas na porta da escola, disfarçadas de docinhos, e que às vezes aquele docinho pode vir pelo seu melhor amigo. Você tem que orientar que existem pessoas diferentes, você tem que explicar que existe o casamento entre pessoas
do mesmo gênero, né, entre duas mulheres, dois homens, você tem que ensinar. E eu acredito que quando você tem um diálogo aberto, o seu filho vai se abrir, não vai se esconder e vai sofrer menos, porque ele vai sofrer de qualquer forma, porque ele é criado num padrão onde as pessoas, a sociedade acredita que o padrão certo é o heterossexual, é uma família tradicional. Então, aquela criança que já se percebe diferente, ela já está sofrendo. Sim. Se ela tiver um diálogo com os seus pais, ela vai se abrir com seus pais, que são as pessoas mais importantes da vida dela. Sim. A família, a pessoa colocou aquela criança no mundo. Sim. É onde ela procura o acolhimento. É onde ela precisa de descobrir junto com a família o que ela é, porque ela mesma não sabe o que ela é. Ela não tem informação. Ela não tem informação na escola, ela não tem informação na família. Ela não sabe o que ela é. Você sabe o que acontece também? Eu acho que, às vezes, os pais, eles tentam proteger demais esse filho. E aí eles acham que não falando desse assunto, né, ele está protegendo, quando na realidade não dá. Porque se você parar para pensar, por exemplo, na escolinha, é dia da Páscoa. Vai todo mundo se vestir de coelhinho da Páscoa, aí vai todo mundo fazer um coelhinho, aí tem uma festinha, vai os pais. Chega na hora dessa confraternização, tem criança que tem 2 pais e 2 mães. E aí como é que você faz? Vai esconder? Eu acho que é claro, né, Maria Alice, que a gente tem que respeitar a idade, usar o vocabulário, né? Do tipo, papai, mamãe, o que é bicha? O que é gay? É um menino que gosta de um menino e uma menina que gosta de menina. Pronto, né? Não, dependendo da idade, você não precisa elaborar muito. Mas eu acho que essa fala de conversar, de abrir um canal, né, para que essa criança, esse jovem, esse adolescente se sinta confortável de falar. Às vezes, esse adolescente está passando por um problema, está passando por um abuso, está passando por uma situação vexatória e ele não fala, ele fica calado, trancado dentro de si, sofrendo, né? Às vezes por anos a finco, às vezes numa escola, né? Às vezes numa academia, num balé que essa menina vai. E a criança, por medo, né? Por não ter essa facilidade de se comunicar, passa por essas coisas, né? Por se sentir errada, a criança não se abre. Às vezes até apanha na escola, no banheiro, sabe? E não fala nada, porque tem medo, porque ela se sente como se ela fosse culpada pela agressão que ela sofre. Sim. Porque ela já está no meio daquele preconceito. Então, a sociedade precisa evoluir. Então, só tem um caminho, é o da informação. Porque não é porque os pais não vão explicar a respeito das substâncias químicas que o seu filho não vai conhecê-las. Ele tem que saber que existe. Isso não vai fazer com que ele use. Pelo contrário, isso vai explicar para ele o que é e ele vai ter o livre-arbítrio de experimentar ou não, porque ele já sabe o que é, o que causa e o que pode causar. Né? Então, eu acho que tem que explicar, existe o casamento gay, tem que explicar tudo que existe no mundo, tem que explicar para o seu filho. Porque a função dos pais é preparar o filho para a vida. E quando o filho é diferente, seja em que sentido for, diferente do padrão que é considerado, né? Quem foi que disse que o padrão certo é o hétero, né? Quem foi que disse que o padrão certo é o destro? Ou é o branco, ou é o loiro? Quem disse isso? Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós estamos aqui evoluindo, né? E eu acredito, sinceramente, que a maioria não é hétero. A maioria é LGBTQIA+, até porque tem quase um abecedário inteiro para essas pessoas, enquanto só tem uma letra para os héteros, que é o H. Então, eu acredito, eu nunca pesquisei, mas assim, pela minha experiência no consultório, eu sei que
a maioria é LGBTQIAP+, mesmo que se esconda. É. E tem uma coisa que assim atrapalha muito também, Moninha, que é a religião. Por quê? Muitas doutrinas religiosas, elas excluem os LGBTs e elas até os expulsam das igrejas. Sim. Assim como elas também expulsam aqueles padres quando eles se assumem homossexuais. Sim. Então, é como se a pessoa falasse assim, nossa, mas Deus não gosta de mim, porque a igreja me colocou para fora, então eu não sou nada. Aí é onde a pessoa pode fugir através de uma substância química, através Bebida. de delitos, de coisas erradas. Então, tem que ensinar para as crianças, desde pequeno, que Deus criou todos os seres humanos. E que não é um padre, não é um pastor, não é um pai de santo que vai determinar quem Deus vai amar ou quem Deus vai condenar. Porque Deus é tão bom que ele criou as pessoas com livre-arbítrio para a pessoa escolher qual religião vai buscá-lo. A pessoa escolhe. Então, tem que ensinar para as crianças que Jesus esteve com todas as pessoas excluídas. Sim. Maria Madalena, os leprosos, os ladrões. Então, Jesus nunca excluiu ninguém. Por que a igreja tem que excluir os LGBTQIAP+. Sim. Por que a igreja... Tem igrejas na África que excluem os albinos. Sim. Então, religiões são doutrinas que deveriam acolher, mas, na verdade, Sim. elas podem destruir o emocional de uma pessoa. Então, tem que ensinar para as crianças em casa que Deus é amor, Deus está dentro de nós, Sim. e que onde tem amor, seja de que forma for, existe Deus. Sim. E o amor entre os LGBTQIAP+, ele é igual ao amor de todo mundo, porque nós somos todos seres humanos. Não é verdade? É. E também muita rejeição, né? É você rejeitado em casa, é você rejeitado no seu ambiente social, no seu trabalho, e você vai à igreja, né? Que deveria ser um lugar que te abraça, que te acolhe, e você é rejeitado. Meu Deus, como é que a pessoa vive num mundo desse? Muito Por cruel. isso que eu te digo, você imagina se isso fosse uma escolha, quem seria louco de escolher uma vida vivendo preconceitos até na igreja, Sim. Né? Isso não é uma escolha, isso é a natureza da pessoa. Sim, é muita rejeição. Aí, se é profissionalmente, aí eles são segregados. Ah, não, é gay, tem que ser cabeleireiro. É gay. Gente, o cara que é homossexual ele pode ser o que ele quiser. A aptidão profissional dele independe. É incrível que a gente fica sentado aqui ainda falando isso, né? Que a orientação sexual da pessoa não está ligada à aptidão profissional dela. Não No faz dela uma pessoa século desfocada, XXI, não é? no século XXI, Moninha, nós Exato. estamos no século XXI. Não, olha, o professor da sala de aula do meu filho é gay, vou mudar ele de turma. Gente, como assim? Não é? Porque ele é gay, é pervertido, ele vai querer corromper o meu filho. Eu fico, às vezes eu fico assim, né? Porque você começa a pesquisar, você começa a ver que as pessoas relatam suas experiências, e eu falo, meu Deus, não existe um mundo para essa pessoa, porque ela não pode ir a lugar nenhum, ela não pode se relacionar com ninguém, ela para frequentar uma faculdade, nossa, o pessoal trans para frequentar uma faculdade, meu Deus do céu, uma dificuldade, né? Não pode usar o toalete que mais gosta, que prefere, porque é excluído no toalete feminino, é excluído no toalete masculino. Então, não tem lugar para essa pessoa existir. Se sofre uma violência na rua, um assalto, tem medo de ir à delegacia, porque chega na delegacia é discriminado, ou não é atendido com a mesma presteza que eu seria, o que você seria. Ou seja, é muito, muito duro isso, né? Não, eu tenho certeza que nós precisamos olhar melhor para isso, né? E o mais importante é ensinar os nossos filhos
que ninguém é igual a ninguém, que nós somos diferentes. Mesmo nós nos achando iguais à maioria, nós não somos iguais. Se parar para olhar, eu tenho uma qualidade aí que alguém vai dizer, isso daí é maluca, hein? Né? E que a gente precisa só viver a vida e aceitar a pessoa do jeito que ela é, não é? Tem que falar Olha, a mais, Alessandra, não sabe. A Alessandra falou aqui que ela viu dois homens se beijando, né? Isso. Mas que ela não acha certo, né? Sim, mas não Então, ela não acha legal, mas ela não critica. Essa é uma outra coisa que foi muito interessante que ela falou, que é o seguinte: eu, particularmente, acho que comportamento é igual para mim, para você, para o preto, para o branco, para o hétero, para o gay. Então, se não está ok para mim, para eu estar dentro do metrô me atracando com meu marido, né? Não está ok para um gay também fazer, né? A gente também tem que ter compostura, tem que ter modos na sociedade. A gente sabe que algumas coisas são aceitáveis, outras não são, né? Você dá um pum em público, você não dá um pum em público, né? Então, se eu der um pum em público, é feio. Se o gay der um pum em público, é feio do mesmo jeito. com Não é? certeza. Então, esse negócio de ficar se agarrando, se atracando, eu acho desnecessário para um casal hétero, da mesma forma que eu acho desnecessário para um casal homossexual ou para um trans. Né? A gente tem uns códigos de comportamento para a gente viver em sociedade, porque se todo mundo começa a agarrar no metrô, na rua, aí vai virar bagunça. Mas andar de mão dada, como é que, né? Um carinho, uma coisa assim, eu acho que eu tenho o mesmo direito que nós héteros temos. É claro que a gente não vai ficar se agarrando, que ninguém faz isso, a não ser os adolescentes, né? Mas adolescente pode tudo. Os adolescentes estão se descobrindo, né? Exato, Então eles eles podem tudo. querem, estão naquela intensidade de emoções, né? Sim, né? Eu acho muito, mas eu acho que essa nossa conversa foi muito legal, porque uma das perguntas que eu queria ter muito feito, que eu já fiz, foi qual é o momento de você falar? Você espera o seu filho falar? Você deixa o canalzinho aberto, né? Porque tem essa dúvida. Às vezes o pai percebe, mas não sabe se fala, se não fala. Eu acho que uma conversa aberta, né, no momento certo, eu acho que é o mais válido, né, Maria Alice? Com certeza, da mesma forma que você pergunta para o seu filho se ele gosta mais de jogar futebol ou de jogar basquete, como que está indo a escola, como que ele está se descobrindo na diferença hormonal do corpo, né? Porque tem aquela diferença, aquela transformação na puberdade, como que ele está sentindo aquela, se ele está gostando, se ele está sentindo inseguro, se está rejeitando, né? Muitas meninas rejeitam os peitos, elas até apertam, elas se machucam, porque elas não querem mostrar que estão desenvolvendo o peito. E muitas são heterossexuais, mas elas não estão aceitando aquela transformação de criança para adolescência, né? Então, é preciso um diálogo para todos os filhos, sejam eles hétero ou LGBT, o diálogo e a informação previne muitas dificuldades na vida, né? Exatamente. Olha, essa foi uma conversa sensacional. Eu quero que você me diga aqui, antes de a gente ir embora, a respeito do livro que você lançou esse mês. Então, essa semana, olha, tem um livro na Amazon, novinho em folha, tá? Direcionado aos pais de LGBT. Já está lá na Amazon, na forma física e na forma digital. E é uma forma de ajudar a vencer esse preconceito, porque a sociedade ela precisa evoluir. As pessoas precisam ter o direito de existir, sejam elas o que forem, né? Então, eu sei que os pais, eles se sentem inseguros. Eu também sou mãe de uma pessoa LGBT que ia ter mais. A minha filha é lésbica. Eu também tive dificuldades. Eu também passei por etapas. Porque todos nós temos medo, né, de como vai ser o mundo para o nosso filho, que nós sabemos que vai ser muito mais difícil, né?
Então, esse livro eu falo numa linguagem simples, onde eu quero ajudar os pais a lidar com esse desafio, né? Isso. De vencer uma sociedade homofóbica. Sim, e poder ter uma vida boa, uma vida agradável com seu filho e perceber que isso não é o final do mundo, né? Esse filho, essa filha vai constituir família, a gente já sabe, hoje a ciência está aí, né? Antigamente pensava, ah, meu Deus, mas eu vou ter meus netos, minha geração vai acabar aqui. A gente sabe que hoje já não é mais assim, né? Que as coisas já evoluíram muito. Então a gente precisa acompanhar esse barco aí e remar junto e apoiar esse filho, essa filha, procurar entender. E se tiver difícil de você entender, se tiver difícil de você se adequar, sempre vale a pena procurar uma ajuda profissional, porque, né, Maria Elisa, você que é psicóloga, você vai ao psicólogo, você chega ali, solta os seus bichos, fala o que você acha, não vai ser repetido, você vai receber uma orientação, você vai aprender mecanismos de como lidar com essa sua nova realidade. Então, o importante é a gente estar de coração aberto, né? E disposto a respeitar que aquela pessoa, aquele filho, aquela filha, ele não é igual a você. E pronto, né? Com certeza, e temos que aceitar, acolher, né? E aprender com os nossos filhos, né? Sim, E tornando a sociedade evoluída e um mundo melhor, claro. porque começa na família a transformação do mundo. Sim, sem dúvida. Gente, então é isso. Maria Alice, eu quero te agradecer. Foi muito boa essa nossa conversa de hoje. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Depois a gente ainda vai falar mais um pouquinho desse assunto aí nos nossos comentários, né? E dizer que terça-feira, primeira terça-feira do mês, é a terceira terça-feira do mês, sempre tem live tintim por tintim com a nossa querida Psi Maria Alice Almeida. E também, olha, corre lá no YouTube, que tem lá o canal, né? É meu canal no YouTube. Convidar o Psicologia. povo para me conhecer. Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida no YouTube. Tem um monte de vídeos bacanas lá que ajudam muita gente. Exatamente. Olha o Márcio falando, ótima live. Parabéns para as duas lindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Um Um beijão, beijo. Márcia. Maria Alice, eu vou Gente, ficando por aqui, né? Tchau, muito tchau. obrigada, gente. Tchau, beijo. Tchau. Gente, então foi isso. Essa foi a nossa live Tintim por Tintim com a psicóloga Maria Alice Almeida. Nós estamos aqui, nós nos encontramos às terças-feiras, a primeira terça-feira do mês e a terceira terça-feira do mês. Mas eu sempre ponho aqui um aviso, então acompanha aí, que o mês que vem uns assuntos maravilhosos. Tchau, tchau para vocês. Chá comigo. Tchau. Muito obrigada a todos.